Era uma vez uma criança que vivia com medo do escuro. Toda noite, ao apagar das luzes, seu coração acelerava, imaginando criaturas sinistras se escondendo nas sombras. Mas aos poucos, essa criança cresceu e os monstros desapareceram. Ou pelo menos foi isso que ela pensou, porque, na realidade, eles não sumiram, mas trocaram de forma. Os monstros que antes moravam debaixo da cama deram lugar aos monstros da mente. A dúvida, a preocupação, a ansiedade, o ressentimento e a angústia. E assim, sem perceber, aquela criança, agora adulta, passou a viver dominada por uma sensação constante de ameaça, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Mas e se eu te dissesse que esses medos que te acompanham todos os dias não existem fora da sua imaginação? Você não tem medo das situações da vida. Você tem medo da imagem que a sua mente cria sobre elas. Existem dois tipos de medo. Um que salva a sua vida, te protegendo do perigo real, e outro que está silenciosamente destruindo ela. Descobrir a diferença entre eles pode ser o fator decisório para experimentar uma vida leve, plena e livre de 99% de todo o sofrimento mental. Mas então, quais são esses medos? Como podemos nos libertar definitivamente desse medo imaginário que está por trás de toda a ansiedade, angústia e insegurança que tanto sentimos? A resposta para essas perguntas vai te surpreender. Todos nós já sentimos medo em algum momento da vida. Medo de errar, medo de perder alguém, medo do futuro. Sejamos nós conscientes disso ou não, o medo é provavelmente a emoção que mais governa a nossa vida. Mas o que é, afinal, o medo? De onde ele vem? Já parou para pensar nisso? Como eu te disse no início, existem na verdade dois tipos distintos de medo, e um deles é completamente desnecessário e prejudicial. Um dos medos é o medo instintivo. Ele é aquele que garante a nossa sobrevivência. É ele que faz você reagir imediatamente se um carro vem em alta velocidade na sua direção, por exemplo. Esse medo é útil, necessário e completamente natural. E o outro tipo é o que é chamado de medo psicológico. Um medo silencioso, insidioso, que vive dentro da sua mente, alimentando preocupações, ansiedade, conflitos e angústias. Esse medo, ao contrário do instintivo, não é provocado por uma ameaça real e imediata, mas por algo que ainda não aconteceu e que, sendo bem sincero com você, bem provavelmente nunca acontecerá. Se você analisar profundamente, vai perceber que o medo psicológico está sempre relacionado ao futuro. Mas pense comigo, você consegue lidar com algo que ainda não aconteceu? A resposta, evidentemente, é não. E é exatamente aqui que está o grande problema. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está em outro lugar, em outro tempo, criando uma realidade fictícia de ansiedade e sofrimento. Se identificou? Durante anos da minha vida, convivi com esse tipo de medo, sem nem perceber que ele existia. Me preocupava com coisas que nunca aconteceram de fato e sofria antecipadamente. Minha mente girava em torno desse permanente estado de preocupação e ansiedade. Até que um dia, depois de muito aprofundamento espiritual, tive uma compreensão que mudou radicalmente a minha forma de lidar com essa emoção. Aprendi que o medo psicológico não era apenas desnecessário. Ele era fruto de uma identificação inconsciente com a mente e o ego, o falso eu interior que criamos ao longo da vida. O que aconteceria com a sua vida se você descobrisse que grande parte do seu sofrimento e das suas preocupações são gerados por algo que não existe na realidade, por algo que a sua mente está criando? Será que você não viveria muito mais leve, pleno e confiante? É exatamente essa a transformação que espero causar em você por meio deste vídeo. Mas antes de qualquer transformação, precisamos primeiro trazer o que está inconsciente para a luz da consciência. E quando se trata do medo,
Compreender a sua natureza é o primeiro passo para transformar completamente a nossa relação com ele. Diferente do medo instintivo, que nos protege diante de perigos reais, o medo psicológico é fruto da imaginação. Ele não nasce do que está acontecendo agora, mas do que poderia acontecer no futuro. Em outras palavras, o medo psicológico é apenas um pensamento. E um pensamento, por mais convincente que ele seja, não é realidade. É apenas uma projeção mental que ganhou poder suficiente para sequestrar sua atenção. Pare por um instante e reflita sobre isso. Quantas vezes você sofreu por algo que ainda não tinha acontecido? Quantas noites perdeu preocupado com cenários que nunca se realizaram? Quantas oportunidades deixou passar por medo de fracassar ou se machucar? A verdade é que quase todas as pessoas, sem perceber, vivem num estado permanente de alerta e angústia, aprisionadas em uma realidade que não existe em nenhum lugar, a não ser na própria cabeça. O medo psicológico não se resume apenas a emoções desconfortáveis. Ele é uma consequência direta da nossa identificação inconsciente com a mente e com o ego. Mas afinal, o que é o ego? O ego é aquela voz constante dentro de você que julga, rotula, compara, reclama e teme. É a imagem mental que você criou de si mesmo, uma identidade falsa, baseada em pensamentos, crenças e expectativas externas. Por conta de sua natureza ilusória, ele é frágil, inseguro e vulnerável. Por isso, quanto mais identificado você estiver com ele, mais medo sentirá. Veja bem, o ego precisa se proteger constantemente para não ser destruído. Para ele, errar é uma ameaça mortal, porque colocar suas crenças em dúvida significa destruir a própria identidade. E assim, quanto mais identificado com ele você estiver, mais vulnerável será ao medo, à ansiedade e à insegurança. Afinal, o ego sempre sente que está sob ameaça, e como resultado, você também se sente assim. Mas será que precisa ser desse jeito? Um dos pontos mais importantes que descobri ao estudar esse tema é o papel decisivo que o tempo exerce no medo psicológico. Pense comigo, você já sentiu medo do passado? Provavelmente não. O passado pode até causar alguma emoção negativa, como arrependimento ou tristeza, mas o medo propriamente dito, não. Você sente medo do presente? Não exatamente. No presente, você pode até sentir o medo instintivo, caso se depare com algum perigo real para sua integridade física, ou até um leve desconforto em alguma situação que te desafie, mas não o medo psicológico. O medo psicológico está sempre relacionado ao futuro, ao que ainda não aconteceu ou à possibilidade do que pode vir a ser. Imagine uma situação onde você esteja com medo de uma reunião importante que terá no trabalho. Se você parar e ficar pensando em todos os possíveis cenários que podem se desenrolar a partir deste fato, você fica ansioso. Mas quando chega a hora da reunião, cadê o medo? Onde está a ansiedade? Eles simplesmente desaparecem. O medo nasce, portanto, quando a sua mente sai do agora e se projeta para o futuro, criando cenários imaginários, catastróficos e quase sempre irreais. Você sofre porque tenta lidar com algo que ainda não existe, mas o futuro não é real. Ele é apenas uma projeção mental, uma fantasia que você mesmo criou, mas que parece assustadoramente verdadeira. E quanto mais você viver mentalmente no tempo, passado ou futuro, mais medo psicológico sentirá. Como o autor Eckhart Tolle escreveu, você sempre pode lidar com o agora, mas nunca pode lidar com algo que existe apenas na sua mente.
O medo psicológico não é algo inofensivo, mas uma verdadeira doença que nos corrói de dentro para fora. Essa forma de viver tem consequências profundas em todos os aspectos da nossa vida, começando pela destruição da nossa paz interior. Quando estamos constantemente projetados no futuro, nossa mente não descansa. Assim, vivemos em um estado constante de tensão e angústia. Outro efeito é a perda de oportunidades. Quantas vezes você deixou de arriscar, de tentar algo novo ou de seguir o seu coração por medo do que poderia acontecer? Não consigo contar quantas vezes isso aconteceu comigo. Relacionamentos tóxicos. Nossa necessidade de querer controlar tudo faz com que queiramos controlar o outro, gerando ciúmes, cobranças e desconfianças que destroem a intimidade e a conexão verdadeira. E por fim, o medo psicológico produz graves problemas em nossa saúde: ansiedade crônica, depressão, insônia, problemas cardíacos e muitos outros. O corpo sofre com o medo que cultivamos na mente. Veja alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento. Você deixa de demonstrar afeto ou de tomar uma atitude por medo de não ser correspondido. O resultado: rejeição e solidão. Você deixa de arriscar e de fazer o que sabe que precisa ser feito por medo de errar. O resultado: fracasso e arrependimento. Você deixa de ser autêntico por medo do que os outros vão pensar ao seu respeito. O resultado: julgamento e perda de identidade. Percebe o padrão? Em todas as situações, o medo psicológico produz exatamente aquilo que ele tenta evitar. É um ciclo vicioso sem fim. Pense nele como uma nuvem negra em cima da sua cabeça. Quando você olha para cima, ela pode até parecer real, sólida ou assustadora. Mas se você tentar tocá-la, percebe que ela não tem substância. É só fumaça, uma ilusão. E o mais importante, uma ilusão criada por você mesmo. Agora que você entendeu que nunca sofre por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que imagina que pode acontecer, surge uma dúvida inevitável. Se o medo psicológico é uma criação mental, será que existe uma forma de nos libertarmos dele? E se existe, por que tantas pessoas continuam presas nessa ilusão dolorosa? É exatamente isso o que vamos explorar no próximo capítulo. Talvez você esteja se perguntando agora: por que é tão difícil sair desse ciclo? A resposta é simples: porque você acredita que o medo é você. Essa é a armadilha da identificação. Ao acreditar nas emoções e pensamentos que o medo gera, você os alimenta com a sua energia vital. E quanto mais você os alimenta, mais eles se tornam reais na sua imaginação. O ciclo do medo começa com um único pensamento em que você se apega e escolhe acreditar. É como se fosse um fantasma que você traz à vida. Outra grande questão por trás do medo psicológico é a necessidade inconsciente do ego de estar sempre certo. Para ele, admitir um erro ou um fracasso é como morrer. Por quê? Porque o ego não existe por si só. Ele é apenas um conjunto de pensamentos, crenças e imagens mentais. E se você questiona esses pensamentos, o ego se sente ameaçado. Por isso ele se defende constantemente. Tente se lembrar, quantas vezes você defendeu uma opinião até o fim, mesmo sabendo que lá no fundo poderia estar errado? Quantas brigas você travou só para provar que estava certo? Quantas vezes evitou algo novo por medo de falhar e colocar a sua identidade em risco? Perceba que toda essa luta é para proteger algo que nem mesmo existe de verdade. E o preço disso, como vimos agora há pouco, é altíssimo. Imagine por um momento como seria a sua vida se você não tivesse medo algum. O que você faria agora? Como isso afetaria a sua relação com as outras pessoas? Quais sonhos você se empenharia em realizar sem dúvida, sem medo, com 100% de fé? Qual verdade você expressaria no mundo? Essas perguntas parecem simples,
mas são poderosas o suficiente para te libertar instantaneamente do medo, porque te colocam em contato com o seu verdadeiro poder interior, um lugar que está além da mente, além das armadilhas do ego e além de qualquer forma de medo. Mas como acessar esse lugar em nós? Será que existe uma maneira real e prática de superar completamente o medo psicológico? Agora vamos para a prática e finalmente entender como viver livre do medo, talvez pela primeira vez na vida. Até agora você entendeu que o medo não passa de uma criação mental. Percebeu como ele domina e limita a sua vida. Agora chegou o momento de descobrir como romper esse ciclo vicioso e acessar o poder escondido atrás dessa ilusão. Aqui vai o grande segredo. O medo desaparece quando você está presente. Ele não consegue sobreviver no agora. Ele só existe quando sua mente estiver projetada no futuro, criando cenários irreais e assustadores. No momento em que você se torna totalmente consciente e presente, toda a ansiedade desaparece, como se nunca tivesse existido. Isso acontece porque o presente é o único momento que existe de verdade. E quando estamos plenamente presentes, conscientes da nossa respiração, atentos ao ambiente à nossa volta, não há qualquer espaço para o medo entrar e nos dominar. Faça agora mesmo esse pequeno exercício. Pare por um instante, respire fundo e lentamente. Concentre toda a sua atenção na sensação física da respiração, entrando e saindo do seu corpo. Escute os sons ao seu redor. Observe os detalhes visuais, as cores, as texturas. Entre no estado em que Buda chamava de percepção dos sentidos. Sabe, na Bíblia, quando Jesus dizia aos seus discípulos que iria se ausentar para ficar sozinho e orar, é exatamente isso que ele fazia. Ele se retirava para a natureza, silenciava a voz do ego e se conectava com Deus em seu reino interior. Desta forma, todo o medo que ele sentia era substituído por uma profunda sensação de clareza, confiança e paz. Assim que você fizer esse exercício, vai perceber que no agora não há espaço para o medo. E essa descoberta, por mais simples que ela pareça, pode mudar completamente o rumo da sua vida, sem exagero. O ser humano tem um problema muito grave de duvidar das soluções que parecem simples demais. Costumam achar que a resposta para os seus problemas está nas soluções mais complexas. Mas na verdade, as maiores respostas da vida estão contidas nas coisas mais simples, assim como a nossa respiração. E ao entender isso profundamente, não só o medo perde todo o poder sobre você, mas algo ainda mais transformador acontece em seu interior. Você para de se identificar com a mente e o ego, porque você percebe que ele era alimentado pelo seu medo e que não define a sua identidade. É apenas uma estrutura psicológica criada pela sua mente para substituir o seu senso da identidade enquanto você estava ausente do agora. Quando você se torna consciente do medo, uma separação saudável acontece entre o seu eu interior e o ego. Você se torna capaz de observar o medo surgir, mas sem se identificar com ele. De ver o medo tentar controlar as suas ações, mas permanecer calmo e centrado. De ouvir os pensamentos negativos, mas não mais acreditar neles. E aos poucos, essa consciência faz com que o ego perca toda a sua força e controle exercidos sobre você. É como acender uma luz em um quarto escuro. Na escuridão, não enxergamos o perigo real das coisas, mas quando acendemos uma luz, tudo fica claro. Da mesma forma, quando trazemos presença para o medo, ele é iluminado e revela a sua verdadeira face. Apenas uma sombra sem qualquer substância.
incapaz de causar qualquer dano real. A grande revelação aqui não é apenas que o medo desaparece no agora, mas que, ao habitar o agora, descobrimos a nossa verdadeira identidade. Não a mente, não os pensamentos, não o medo e muito menos o ego. Somos a consciência que observa tudo isso acontecer, como uma testemunha silenciosa. E essa percepção é profundamente libertadora. Percebemos que não precisamos mais lutar contra o medo, porque ele não possui mais poder sobre nós. Nos tornamos imunes à ansiedade, porque nossa vida deixa de depender do que pode ou não acontecer amanhã. Nossa identidade não é mais construída em cima de pensamentos, crenças ou inseguranças, mas nasce de algo muito mais sólido, verdadeiro e eterno dentro de nós. A consciência silenciosa que sempre esteve aqui. Essa é a verdadeira liberdade. Viver sem medo, plenamente conectado ao momento presente, a Deus e ao nosso verdadeiro eu, assim como Jesus nos ensinou. E agora, só resta uma única pergunta. Você está pronto para deixar as ilusões do medo para trás e viver finalmente livre? Neste vídeo, você descobriu que o medo não é real. É apenas uma criação mental que surge da nossa desconexão com o momento presente. Aprendeu que ele vive na mente, mas desaparece no agora. Que o ego se alimenta do medo, mas perde força quando vivemos com consciência plena. Que a nossa verdadeira identidade não está nos pensamentos, mas na presença silenciosa que os observa. A partir de agora, lembre-se sempre de que, todos os dias, você está diante de duas escolhas: acreditar nas ilusões do medo e abafar o seu verdadeiro potencial criativo, ou habitar conscientemente o único momento real que existe e viver a vida mais extraordinária que é capaz de sonhar. Porque viver sem medo não é apenas uma possibilidade, é o seu direito de nascimento. Espero de coração que este conteúdo possa ser útil para a sua vida. Eu sou Diego e te vejo em breve. Sonhe mais.